Bom dia, pessoal da segunda série, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de matemática, a nossa aula número 22 do segundo bimestre, tá bom? Hoje nós vamos fazer gráficos ainda de cosseno, só que uns gráficos um pouquinho mais complexos, né? Na aula passada, na aula 21, a gente viu o gráfico base, y é igual ao cosseno de x. E hoje nós vamos ver os gráficos y é igual a 2 cosseno de x, y é igual ao cosseno de x menos 1, e y é igual ao cosseno de 2x, certo? Assim como nós fizemos para o seno, né? Na primeira vez que eu fiz o gráfico da função seno, eu fiz o gráfico bem detalhado, com inclusive os ângulos notáveis, né? Em todos os quadrantes. E ontem, né, na aula 21, a gente fez o gráfico detalhado da função y é igual ao cosseno de x. Hoje ele já está pronto, né? Nós temos ele aqui, ó, esse é o nosso gráfico de ontem, pessoal, tá? É o de ontem. Sobre esse mesmo sistema de coordenadas, a gente vai fazer os gráficos que eu acabei de mencionar agora mesmo, tá bom? Então, y é igual ao cosseno de x está prontinho aqui, é esse aqui, ó, tá vendo, ó? Ó, esse é o nosso gráfico, y é igual ao cosseno de x. Agora nós vamos fazer outros, só que nesse momento nós não vamos mais fazer com todos aqueles ângulos detalhados, ó, nós vamos fazer usando apenas os arcos limites dos quadrantes. Então, 0, π sobre 2 ou 90, π ou 180 graus, 3π sobre 2 ou 270 graus e 2π ou 360 graus, tá bom? Então, nós vamos fazer todos esses gráficos usando apenas os arcos limites dos quadrantes, já que nós conhecemos o aspecto do gráfico, o aspecto de bacião que ele tem, tudo bem? Vamos completar essa tabela aqui. Essa aqui, ó, nem precisa completar, mas mesmo assim vamos completar agora, já que o gráfico está pronto da aula passada. Então, vamos lá. Se o y é igual ao cosseno do x, se o ângulo x for 0, o cosseno de 0 é 1. O cosseno de 90 graus é 0. O cosseno de 180 graus é menos 1. O cosseno de 270 graus é 0. E o cosseno de 360 graus, ou 2π, também é 1. Então, essa é a tabela básica para y igual ao cosseno de x, quando o x é um arco limite dos quadrantes. Como esse gráfico já está pronto, né, da aula passada, nós vamos fazer agora o gráfico y é igual a 2 cosseno de x, tá? Eu quero mostrar para vocês o que acontece em relação ao gráfico base, quando nós temos um número multiplicando o gráfico base, que é cosseno de x. O que acontece? O que se altera? Onde vai dobrar? Onde não vai dobrar? O que vai acontecer? Então, vamos lá. Se o y aqui vale 2 vezes o cosseno de x, ó, o cosseno de x está aqui do lado, ó, esse é o cosseno de x. Então, aqui vai ser 2 vezes o cosseno de 0, que é 1, e 2 vezes 1, 2. 2 vezes o cosseno de x, ó, o cosseno, se o x for π sobre 2, o cosseno de x é 0. O cosseno de π sobre 2 é 0. Então, vai ser 2 vezes o 0, que é 0. O cosseno de π é menos 1. Então, aqui 2 vezes o cosseno de π, ou seja, 2 vezes menos 1, é menos 2. O cosseno de 3π sobre 2, ó, é 0. Então, aqui como é 2 vezes 0, que é 0. E, novamente, o cosseno de 2π é 1. Então, como aqui é o dobro, ó, 2 vezes o cosseno de 2π é 2 vezes 1, que é 2. Então, nesse gráfico que nós vamos montar, quando o x for 0, o y, que é o 2 cosseno de x, é 2. Quando for π sobre 2, o y é 0. Quando for π, é menos 2, o y. Quando o x for 3π sobre 2, o y é 0. E quando o x for 2π, o y é 2. Tudo bem? Vamos para esse gráfico, então, aqui. Eu vou colocar aqui na minha bancada, eu vou ter que pegar o gráfico padrão de ontem, colocar ele aqui para nós. Vou colocar essa tabelinha aqui que eu acabei de montar aqui do ladinho pra gente ir olhando, tá? E aí vamos fazer o gráfico, então vou fazer de caneta rosa, lilás, sei lá, tá bom? Então vamos começar, deixa eu organizar aqui, muito bem. Então aqui na minha tabela, ó, quando o x for 0, o x está na abscissa, o x está em radianos ou em graus. Aqui na tabela que eu fiz com vocês, eu fiz em radianos, aqui tem os ângulos em radianos e em graus. E o y é a imagem do gráfico, 2 cosseno de x. Então, aqui diz na tabela que quando o x era 0, o y é 2. Então, quando o meu x for 0, o meu y vai ser 2. Então, vou lá no 2. Cadê o 2, professora? Ó, se esse aqui é o meu valor 1, o 2 é o dobro. Ó, eu coloquei
4 quadradinhos para ser 1. Então, mais 4 quadradinhos vai ser o meu 2, tudo bem? Então, meu 2 vai ser lá em cima, ó o meu 2 aqui. Então, quando o x for 0, o y é 2. Então, sai daqui o gráfico. Quando o meu x for π sobre 2, ó, o 90 graus, o meu y é 0. Então, é aqui mesmo que vai estar o gráfico. Quando o meu x for π, ó, quando o meu x for π, o meu y vai ser menos 2. Então, vai ser lá embaixo no menos 2. Cadê o menos 2, professora? A mesma coisa, ó. Se o meu menos 1 está aqui, o menos 2 está o dobro para baixo. 1, 2, 3, 4, está aqui o meu menos 2, ó. Tudo bem? Tem que ter escala no gráfico, senão sai tudo torto, tudo errado. Então, repetindo, quando o meu x for π, o meu y é lá embaixo no menos 2, ó. O menos 2 está aqui. Eu tenho um caderno quadriculado, ficou mais fácil, ó. O meu menos 2 está aqui. Menos 2 corresponde ao π. Quando o meu x for o 3π sobre 2, ó, o 3π sobre 2, o meu y vai ser o 0, então vai ser aqui mesmo. E quando o meu x for 2π, lá o finalzinho do gráfico, o meu y é 2 de novo. Então, vou lá em cima, ó, no 2π, é lá em cima no 2 de novo. O meu 2 é aqui, ó. Tá? Agora, eu vou ligar esses pontos e o meu gráfico vai ficar assim, ó. Eles têm sempre o aspecto igual, a senoide, tá? Esse bacião, só que agora ele vai ser mais profundo, ó. Então, aqui eu vou fazer isso aqui. Aqui, ó, vai vir aqui para baixo. Deixa eu colocar para vocês verem, né? Ó. Aqui o meu bacião vai ser aqui embaixo. Aqui é a mesma coisa, até chegar aqui no 2π, no 3π sobre 2, desculpem. E ali vou terminar a minha curva assim. Isso é a primeira volta, obviamente se tivessem mais voltas, esse gráfico ia se repetir para sempre. Ou seja, o período continua sendo o mesmo, ó, de 0 a 2π, ele faz todo o desenho do bacião. O que aumentou, pessoal, olha, foi totalmente a imagem, ó. Agora eu tenho uma imagem que vai de menos 2, ó, o mínimo do gráfico é aqui embaixo, menos 2, e o máximo do gráfico é o 2, certo? A amplitude é 2, ó, mudou. Então, quando eu tenho um número multiplicando a função cosseno, o que muda é a altura desse gráfico. O período não vai alterar, tá? Então, aqui nós vamos ter, deixa eu colocar aqui, ó. Então, esse é o gráfico, y é igual 2 cosseno de x, 2 cosseno de x. Nós temos que o período dele continua sendo 2π, e a imagem dele, então, é que mudou. Ela vai desde menos 2 até o mais 2, certo? A do y igual ao cosseno de x, a imagem ia só de menos 1 até mais 1. Só tinha gráfico aqui, ó, só aqui, de menos 1 até mais 1 no eixo dos y. No gráfico 2 cosseno de x, tem gráfico desde o menos 2 até o mais 2. Correto? Agora, nós vamos pegar novamente a nossa tabela. E nós vamos ver o que acontece quando a gente faz gráfico de cosseno de x menos algum número ou se fosse mais algum número. O que alteraria? Então, a professora vai pegar aqui uma caneta de outra cor. Deixa eu pegar aqui um rosa mais fortinho, tá? Tabela eu vou completar normalmente. E aqui nós vamos fazer depois no gráfico de outra cor, tá bom? Então, agora vamos fazer o gráfico 3, y igual ao cosseno de x, só que menos 1. Tudo bem? Então, o gráfico quando aumenta alguma coisa aqui, aumenta aqui ou tira aqui, tá bom? Então, mesma coisa, ó, o cosseno de x é o cosseno de 0. Quanto que é o cosseno de 0? Tá aqui em cima, ó, o cosseno de 0 é 1. Só que agora é o cosseno de x menos 1. E aí, 1 menos 1 deu 0. Cosseno de x, quando x for π sobre 2, ó, o cosseno de π sobre 2, ó, é 0. Só que agora é para tirar 1. 0 menos 1 é menos 1. O cosseno de π, ó, é menos 1. Menos 1. Só que agora é para tirar 1. E aí, menos 1 e menos 1, você deve 2. Agora, o cosseno de 3π sobre 2, ó, é 0. Então, é 0, só que é para tirar 1. 0 menos 1 é menos 1. E o cosseno de 2π, ó, é 1, só que agora tem que tirar 1. 1 menos 1 é 0. Então, são esses números aqui, ó, que são o y da minha função, quando o x são esses valores aqui. Então, agora eu vou pegar essa tabela, deixar aqui do ladinho para a gente olhar. Vou pegar o nosso gráfico comparativo novamente e nós vamos, então, fazer o gráfico de laranja. Vamos fazer de um laranja aqui. Deixa eu achar um laranja bem interessante. Pronto. Não, laranja já tem. Vamos fazer de vermelho. Pegar um vermelho aqui, tá bom? Então, vamos começar, ó.
Quando o x for 0, o y agora é 0 também. Ó, quando o x for 0, o meu y é 0. Então, é aqui que vai começar esse gráfico, certo? Quando o meu x for π sobre 2, o meu y, ó, quando o x for π sobre 2, o meu y vai ser menos 1. Então, é aqui embaixo, ó, menos 1. Quando o meu x for o π, o meu y é lá no menos 2, ó, menos 2, é aqui embaixo. Menos 2, aqui, ó. Quando o meu x for o 3π sobre 2, ó, o 3π sobre 2, o meu y vai ser o menos 1. Menos 1 é aqui, ó. Menos 1. E quando o meu x for o 2π, o meu y é 0, então é aqui mesmo. Certo? Então, o nosso gráfico vai ter sempre o mesmo aspecto de bacião, só que ele vai fazer esse desenho diferente aqui agora, ó, tá? Então, ele vai começar no 0, vai fazer a curva descendente para cá, vai fazer o bacião aqui e vai terminar aqui, tá? Então, olha só, vou fazer aqui com vocês para vocês olharem, ó. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Ó, isso aqui. Aqui agora. Vai começar a subir aqui. E vai terminar aqui. Na primeira volta, tá? Então, você percebeu que ele é exatamente o gráfico y igual ao cosseno de x. O que mudou? Só mudou, pessoal, de onde ele saiu. Não era o cosseno de x menos 1? O cosseno de x saía do 1. Como agora é o cosseno de x menos 1, ele sai 1 abaixo. Então, ele é o mesmo gráfico do y igual ao cosseno de x, só que ele sai 1 a menos da imagem. E se fosse y igual ao cosseno de x mais 1? Então, ó, o cosseno de x sai de 1. Então, ele, como era mais 1, ele sairia do 2. Então, ele faria o mesmo gráfico que o cosseno de x, só que acima uma unidade. Tudo bem? Então, isso de somar um número ou tirar um número da função y igual ao cosseno de x, só faz mudar o lugar de onde o gráfico sai. Então, se fosse y igual ao cosseno de x mais 3, olha só. Se o cosseno de x sai do 1, ele sairia do 4, porque 1 mais 3 dá 4. E assim por diante. Tudo bem? Então, esse é o nosso gráfico. Y é igual cosseno de x menos 1. O período dele é o mesminho, ó, não mudou, ó, mesma coisa. O gráfico faz a curva inteira em 2π no intervalo de uma volta. Na próxima volta ele vai fazer a mesma curva. Por isso a função é cíclica ou periódica, ok? Tem a mesma amplitude, tudo igual, pessoal, não muda nada. Tudo bem? A imagem dele mudou. A imagem agora vai ser, ó, onde tem gráfico aqui, no eixo dos y? O gráfico tem, ó, a bacia, lá o fundão da bacia é no menos 2 e o início é no 0. Então, a imagem desse gráfico é de menos 2 até 0. A imagem é sempre no eixo y, tá? De menos 2 a 0 é a imagem do gráfico y igual ao cosseno de x menos 1. E aí, vamos fazer de novo, agora o último, o mais dificinho, que eu deixei por último por causa disso. Vou pegar novamente a nossa tabelinha aqui. Ah lá, nossa tabelinha de novo, ó. Nessa tabelinha aqui, agora nós vamos completar esse gráfico aqui, ó, y ao cosseno de 2x. Então, por que esse é o gráfico mais dificinho, pessoal? Esse é o mais difícil, turma, porque ele não é o cosseno de x, ele é o cosseno de 2x. Então, quando muda aqui, ó, quando depois da palavra cosseno tem um número junto com o x, é que o gráfico fica um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque a gente vai colocar como sendo os arcos limites isso daqui, ó. Então, é isso aqui que fica sendo onde a gente precisa do número para colocar, para achar o y. Porque eu quero o cosseno de 2x, ó, o cosseno de 2x. Inclusive, vou montar aqui. Então, eu não vou pôr o x valendo os arcos limites, tá vendo, ó? Você viu os arcos limites, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π? Eu não coloquei isso no lugar do x, eu coloquei isso no lugar do 2x, porque eu quero o cosseno de 2x. Então, ó, o cosseno de 0 é 1, o cosseno de π sobre 2 é 0, o cosseno de π é menos 1, o cosseno de 3π sobre 2 é 0 e o cosseno de 2π é 1. Normal aqui, ó. Só que o meu x é que vai mudar, pessoal. É o meu x. Então, aqui, ó, é que você vai ter esse trabalhinho a mais. Se você chamou de 2x os arcos limites, o x, que são os números que vão estar na abscissa, eles vão ser isso aqui
dividido por 2, ó, porque aqui está o dobro do x, tá bom? Então é a tabela que fica mais enjoada para completar quando tem um gráfico que é cosseno de um número vezes x, tá bom? Então vamos lá, ó. Se o 2x vale 0, quanto vale o x? Só divide por 2 aqui, ó. 0 dividido por 2 dá 0. Π sobre 2 dividido por 2 é o π sobre 4, ó, porque é a metade do π sobre 2. A metade do π é a metade do π sobre 2. A metade do 3π sobre 2 é o 3π sobre 4, ó, a metade da metade é 1/4. E a metade de 2π é 1π só. Então é aqui que você tem que ficar preocupado, porque ele é a metade. Se aqui fosse 3x, ia ser isso aqui dividido por 3. Se aqui fosse 10x, aqui ia ser isso dividido por 10 para achar o valor do x e aí colocar no gráfico, tá bom? E no gráfico você põe x e y, não é 2x e y. Então quando eu olhar no gráfico, agora eu vou olhar aqui, esse é o meu x e esse é o meu y. Então vamos ver o que vai acontecer? Pegando novamente o gráfico comparativo. Vou fazer agora de caneta preta esse gráfico. Deixa eu achar uma caneta preta aqui. Não tem preta, vai verde, tá, pessoal? Vai caneta verde mesmo. E aí, vamos lá. Olhando no x, tá bom? No x, ó. Quando meu x é 0, o meu y é 1. Quando meu x é 0, o meu y deu 1. Então, é aqui em cima, ó, 1. Quando meu x for π sobre 4, o meu y é 0. Então, é aqui, ó. π sobre 4, 0. Quando meu x for π sobre 2, o meu y é menos 1. Então, é aqui, ó. π sobre 2 no menos 1. Quando meu x for 3π sobre 4, ó, esse aqui, ó. O meu y é 0. Então, é aqui mesmo. E quando meu x for π, o meu y é 1. Então, eu vou lá em cima no 1. O 1 é aqui. Então, olha só os pontos que eu tenho, pessoal. Olha os pontos que eu tenho, ó. Este e este. Ou seja, toda a bacia vai ficar aqui, ó, nesse lugar. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Olha só como é que ficou o gráfico. Ele é o gráfico, ele tem o aspecto do cosseno, só que ele ficou, ó, enxugado. Ele ficou mais curto, tudo bem? Ó, a imagem é a mesma que o gráfico do cosseno laranja, ó, de menos 1 até 1. Só que o que aconteceu foi que ele reduziu a metade o seu período. Então, esse é o gráfico. Y é igual cosseno de 2x. Olha o período dele. O período dele não pegou todo o eixo de 0 a 2π. Pegou de 0 a π. Então, o período reduziu a metade, pessoal. Então, quando dobra o número aqui, ó. Quando dobra o número aqui, ó. Era x, virou 2x. O período reduz a metade, era 2π, virou 1π. Se aqui fosse 3x, os 2π viraria 2π sobre 3. Se aqui fosse 5x, os 2π virariam 2π sobre 5. Então, quando multiplica pelo x aqui, o período da função cosseno, que era 2π, divide pelo número que está aqui. Tudo bem? Então, é isso a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, até a próxima.